Olá, tudo bem? Meu nome é Andresa e no vídeo de hoje vamos falar por que educação autoritária não educa. E aí você pode estar pensando, né? Como assim? Como que não educa? E o que é uma educação autoritária? A educação autoritária é a educação mais comum na nossa sociedade. E quando a gente fala sobre autoritarismo, que muita gente confunde com autoridade, né? Que a autoridade faz parte, sim, da educação, faz parte do nosso desenvolvimento. Quando eu quero que você reflita sobre o seguinte: para você, o que é uma pessoa autoritária, tá? E o que vem na sua cabeça assim quando eu falo para você, tal pessoa é uma autoridade nesse ramo. E tal pessoa é muito autoritária. Você consegue entender a diferença disso? Para você ter autoridade, você não precisa ser uma pessoa autoritária. Ter autoridade é você ter ciência, né, do que você está falando, você ter certeza daquilo que você fala. Então, o que isso, né, te remete a ser uma pessoa que estuda, que tem muito conhecimento, uma pessoa, né, que tem certeza daquilo ali, que ela sabe o que está fazendo, ela sabe do que está falando. Uma pessoa autoritária, nada mais é, a gente pode colocar como uma criança ali mimada, que quer que tudo seja feito da sua forma e quando não é, né, quando aquilo ali que ela espera que aconteça não aconteça, então ela grita, ela usa de chantagem ou de ameaça, ou geralmente é uma pessoa que está no poder. E quando eu falo no poder, não é poder assim, que tem dinheiro, que manda nos outros, que. Não, não é disso que eu tô falando. Vamos trazer para a relação de pais e filhos. Pai, ele está acima, né, do seu filho. Então, ele tem uma autoridade, ele precisa ter uma autoridade, né, ser uma referência para aquela criança, para ele conseguir educar aquela criança. Então, nosso papel de mãe, de pai, a gente precisa ser uma autoridade. Só que a gente não precisa ser autoritários. Só que muita gente pensa o seguinte: eu estou acima, porque o meu papel aqui é de responsável por essa criança. Eu estou acima dessa criança, eu sou superior, e essa criança tem que fazer o que eu mando, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou autoridade de casa. Ou no caso de professores, eu sou autoridade dentro de sala de aula, né? Você consegue entender o quanto que isso muita gente confunde, né? Autoridade com autoritarismo, o como exercer esse papel, porque eu sou autoridade dentro da minha casa, mas eu não preciso sair despejando ordem atrás de ordem pro meu filho e gritar, pôr de castigo e querer que ele faça as coisas do jeito que eu quero. Eu posso ser autoridade dentro da minha casa e explicar para ele, ter autoridade para explicar para ele as regras dentro de casa, né? Por exemplo, TV aqui em casa, a gente assiste sábado e domingo. Isso é uma regra. Só que eu não falo para ele, eu não preciso falar para ele, olha, você só vai assistir TV sábado e domingo e acabou, não é mais para você pedir porque você não vai assistir durante a semana. Eu tô mandando, eu que decido. Não. Eu posso falar para ele, filho, dia de sábado e domingo, a gente é o dia do nosso cineminha. A gente vai escolher um filme, fazer uma pipoca e a gente vai assistir. Durante a semana você vai brincar, você vai fazer outras coisas. A gente não precisa ligar a TV durante a semana. Ok. Eu coloquei a regra, eu expliquei a regra para ele, mas eu não precisei ser autoritária para fazer essa regra ser cumprida. A mesma coisa em relação ao doce. Doce também a gente come doce no final de semana. Durante a semana, a gente tem uma alimentação, né, ali equilibrada. E ele pede algumas vezes doce durante a semana. Eu não preciso falar para ele. Você já sabe que doce só final de semana. Não é para você ficar pedindo porque você não vai ter. Filho, você lembra do nosso combinado? Doce é no final de semana, né? O que você vai querer comer de doce no sábado?
Acabou. Eu consegui ter autoridade, ser autoridade dali, né? Eu coloquei a regra, expliquei, fiz essa regra ser cumprida, mas eu não usei de autoritarismo. Então, e por que a educação autoritária ela não educa? Porque ela não ensina. Ela ensina só a criança a fazer aquilo que o adulto quer, mas ela não ensina a criança a desenvolver autonomia, responsabilidade, consciência, cooperação. A criança não consegue aprender e nem desenvolver nenhuma das habilidades que é esperado que a criança desenvolva durante o período da infância, porque a gente não ensina, a gente só impõe regras e exige que elas sejam cumpridas. Então, por isso que a educação autoritária ela não educa, a gente adestra a criança. Então, o que a gente passou durante todo o nosso período de evolução humana, né? Eu sempre falo que a gente está um processo de evolução constante. Então, antigamente as crianças, elas não eram educadas, elas eram adestradas, que tem uma grande diferença nisso aí. Hoje a gente está mudando esse padrão e a gente está começando a olhar para a criança de uma forma consciente, com um novo olhar, respeitando e entendendo que ela é um ser humano igual ao adulto, só que um ser humano com menos experiência, com menos conhecimento, aprendendo coisas, processos que a gente já aprendeu, a gente já passou por essas etapas. Agora a gente está adquirindo novas habilidades, adquirindo novos conhecimentos. E aquilo ali que a gente já conseguiu, que a gente já teve, que a gente já passou por esses processos de experiência, a gente consegue orientar os nossos filhos. Ensinar um pouquinho daquilo que a gente conseguiu aprender. Mas eu oriento, eu educo, eu converso. O meu papel não é de adestrar o meu filho. Meu filho tem que viver as experiências dele, adquirir as habilidades que ele precisa e se desenvolver da maneira que ele precisa. O meu papel aqui é de orientar, de mostrar o caminho e ajudar quando ele precisar. Né? A gente precisa ter muito claro isso. Eu não posso querer que o meu filho viva a vida do jeito que eu acho que é certo, simplesmente porque eu quero que seja feito assim. Existem regras, precisam ser cumpridas tanto dentro da minha casa, no ambiente escolar, na sociedade, em qualquer lugar que meu filho for viver, vão existir regras, que regras são necessárias, né? Mas eu não preciso ensinar a ele que ele sempre tem que obedecer tudo aquilo ali que é colocado à sua frente, simplesmente porque tem que ser assim. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para a educação dos nossos filhos e entender que educação não é adestramento. Educação é orientar, educar, respeitar e não adestrar.